merda. É. E aí, o que acontecia? O Kibiloco, eu comecei a ganhar um dinheiro com ele, e aí eu saí da agência e falei, vou viver só do Kibiloco. Era um salário pequeno, mas era um salário que dava pra sobreviver. E aí eu falei, vou viver disso aqui. Eu tinha um filho pequeno, eu queria morar no Nordeste nessa época, eu tava com essa ideia de morar Sério? em Natal, Mas por quê? Tinha porque uma a relação? família da mãe dos meus filhos é de lá. Ah, tá. E eu queria, porra, eu fiquei encantado por Natal, naquelas praias com água quente, Trabalhar ainda com internet, dá pra você trabalhar em qualquer lugar. trabalhava em qualquer lugar. E eu falei, vou ficar lá. Aí eu recebi um telefonema de um amigo em comum com o Luciano Huck, que queria que eu trabalhasse no Caldeirão do Huck na época, Fazendo. escrevendo comédia pra ele. Porque ele queria ter um quadro de comédia lá. Aí eu fui pra Globo, e aí começou, fiquei 6 anos no Caldeirão. Não foram 6 anos no Caldeirão. Comecei como redator do Caldeirão, roteirista do Caldeirão. Aí depois eu virei. Mas só da parte de humor ou o roteirista Não, virou fazia tudo? Tudo, é. Era o Caldeirão. Aí depois eu virei roteirista também da Oficina de Humor da Globo. E depois eu virei consultor artístico. Deixa eu entender. No Caldeirão, por exemplo, qual era o teu trabalho? Você pegava uma pauta do que ia ter e tinha que organizar em Cara. o programa? Como funciona um roteiro de programa assim? Então, o que acontecia no Caldeirão é que, assim. O Caldeirão era um programa muito sui generis. Ele era muito diferente de tudo que rolava na Globo. Por exemplo, se você fosse roteirista de novela, você trabalha de casa ou de um lugar qualquer e você manda os textos pra Globo e a Globo fazia isso. Se você era roteirista de um programa de variedades, você ou trabalhava de casa, eventualmente você ia lá no estúdio. O Caldeirão não. Como o Caldeirão era um programa que eram vários programas dentro de um só, porque tinha o programa da reforma da casa, a reforma do carro, a prova da dona Sei. fulaninha que vai tentar ganhar 10 mil reais fazendo sei lá o quê. Era o Musa do Brasileirão, Musa do Carnaval, ia ter o show do Rolling Stones, tudo, era tudo muito viagem, vamos conhecer as cataratas do Niágara. Então eram vários programas dentro de um só. Então cada roteirista ficava meio que dedicado a um programa desse. Tá. Só que o programa Um monte de programa dentro de um programa só. e não tinha diretor pra tudo isso. Então o roteirista meio que virava um diretor. Então eu meio que virei diretor dos quadros que eu era escalado pra fazer. Sei. E isso era comum com todos os roteiristas. Então a gente ia pra reunião de pauta, fazia reunião, a gente aí a gente Bolava as escrevia coisas. o roteiro da reunião, a gente ia pra gravação, voltava da gravação, ia pra ilha de edição, editava, sonorizava, Acompanhava. finalizava tudo Cara. e Então entregava era meio produtor, diretor e roteirista. tudo. Foi uma puta escola pra mim. Isso que eu ia falar, puta, pro Porta dos Fundos aí foi essencial, não Foi foi? uma puta escola pra mim. E aí Mas até esse momento, em nenhum momento você pensou em estar na frente da câmera? Ou já Nunca. pensava em algum momento? Não pensava. Não. Eu queria fazer. Eu fazia o Kibiloco ainda, Tá. que já nessa época estava hospedado na Globo.com. E eu. Já tinha Twitter nessa época, já ou não? Não Porque no lembro. Twitter você Eu acho também que- era bem relevante, né? O Twitter foi aumentando, mas eu não lembro. Eu confesso que eu não lembro. Tá, Aí essas linhas Tá. do tempo já se confundem na minha cabeça. E eu fazia fazia esses quadros no Caldeirão e continuava fazendo o Kibiloco. E aí. Mas você tinha contato com o Luciano Huck, tinha Total. ideias. Luciano é meu amigo. É assim. mesmo? O Luciano é um cara que eu levei pra vida, assim, tipo, a gente era muito mais próximo, hoje em dia eu não tenho muito mais contato com ele, mas o Luciano é um cara que durante aquele tempo era Do dia a dia, do dia a dia. E esse era um problema, na verdade. Por quê? Não lidar com o Luciano. Mas o problema era que eu morava em Botafogo e eu tinha que ir pro Projac todo dia. Isso é o quê? 1h30? É 1 hora pra ir e 1 hora e meia pra voltar. Porra! E aí, imagina, aí teve. Cara, aconteceram várias vezes de eu pegar um trânsito tão pesado na volta que eu parava o carro no estacionamento do Fashion Mall pra dormir, Pra esperar baixar e depois. pra tentar voltar. E aí eu comecei a fazer uma conta. Eu um dia cheguei e falei assim: bom, eu com filho pequeno em casa, eu falei, porra, 3 horas por dia, 6 dias por semana, porque eu trabalhava de segunda a sábado. Eu fiz as contas, eu falei, cara, eu tô perdendo meses dentro de carro. Meses dentro de um carro. Eu falei, não quero mais. Aí eu pedi a demissão e a Globo aumentava o meu salário e eu ficava. Aí eu pedi a demissão e foi isso. Aí, até que eu finalmente fui embora em 2011, já com o plano de abrir o Porta dos Fundos com o Ian. O Porta dos Fundos, ele vem do Anões em Chamas. Como que
como que tem ideia? Vamos ver, nessa época, sketch, a gente tinha o quê? Anões em Chamas. Anões em Chamas só. Só. Tinha um ou outro fazendo uma coisa ou outra. TV Pirata fez sucesso uns 10 anos atrás. TV Pirata já era mais antigo. É, né? Bem mais antigo. Então a ideia de sketch, de humor, tava meio parado, né? Então, na verdade... Eu tô tentando lembrar dessa época. Na verdade, não tinha essa coisa de... Assim, não lembro se... A gente nem falava sketch, na verdade. Porque quando eu conheci o Ian... Como você conhece? Então, o Ian é o diretor e qual é a função nele? Qual foi a função nele nesse começo aí? Então, eu conheci o Ian em 2010, 2011. Tá. Eu tinha o Kibilouco bombava, e ele tinha o Anões em Chamas, que era um blog que tava começando a produzir. Ah, o Anões foi um blog então antes? Antes. Ele fazia o Anões em Chamas. Que eu lembro só dos vídeos. Não, ele fazia o Anões em Chamas. Tá. E eu amava. Eu adorava os vídeos do Anões e ele gostava do Kibilouco. Anões em Chamas é o que o pessoal fala que você quer chamar atenção em alguma coisa, tem que ser, coloca um anão pegando fogo, né? Ah, cara, eu confesso que eu não... Quando ele vier aqui eu vou perguntar, mas eu acho que tinha esse termo assim que... Aí eu chamei o Ian pra almoçar. Falei, porra, eu queria te conhecer, vamos almoçar? Aí ele, vamos. Aí eu fui almoçar com o Ian. E eu falei assim, porra, cara, eu tenho um blog que é o Kibilouco, que é muita visualização. E eu tenho os roteiros de humor. Porque nessa época eu tava também... Eu tinha acabado de acabar uma oficina de humor na Globo. E foi muito frustrante pra mim. Porque você não conseguiu colocar nada? Não, porque o humor da Globo em 2011 era um humor Zorra Total. Só tinha isso? Era isso, era o que pegava. Era o bordão, personagem. Muita piada, tipo, olha a faca, isso é uma bichona, essas coisas. E aí eu fiz essa oficina de humor e foi muito frustrante pra mim. Eu lembro que eu escrevia alguns roteiros e as pessoas que avaliavam os roteiros falavam assim, isso aqui não é humor. Isso aqui é panfleto. Isso aqui é política. Isso aqui não tem graça. Isso aqui é isso. E eu ficava, puta que merda. Mas aí, beleza. E tuas referências o quê? Monty Python? Monty Python, Kids in the Hall. Tá. Era o que eu gostava. Milor Fernandes, Luiz Fernando Veríssimo. Tá. Era o que eu gostava. Aí eu escrevia essas paradas. O cara barrava. E aí, quando eu saía com meus amigos, ia beber um chopp em algum lugar, eu falava, porra, eu tive uma ideia de um vídeo assim, assado, os caras morriam de rir. Eu falava, peraí, tem alguma coisa errada. Ou é bom pra caralho e essa galera curte, ou é uma merda e o povo brasileiro acha uma bosta. E aí eu ouvi de um cara lá, ele falou o seguinte, você tem que aprender que a gente faz humor aqui pra 2 tipos de pessoa. Palavras dele, ele falou. A gente faz humor pro... Como é que foi? Pro cara do Acre e pra mãe do Romário. Como mãe do Romário? Porque ele estereotipava a mulher brasileira de uma certa idade, de uma certa origem sociocultural, como mãe do Romário. Entendi. Então assim, a gente faz TV pra 2 pessoas. Pro cara do Acre e pra mãe do Romário. Esses caras têm que entender. Tem que entender o que você tá falando. Eu entendi o que ele queria dizer com aquilo, mas eu não concordei. Porque pra esse cara, o cara do Acre e aspas, a mãe do Romário, na cabeça dele, eram pessoas muito pobres e ignorantes. Era o que ele estava querendo dizer ali. Que era a cauda do povo brasileiro. Só que ele esquecia que, em 2011, 2012, o cara do Acre e a mãe do Romário já tinham celular. E já tinham acesso a um tipo de informação que normalmente não teriam. E eu falei para ele, você está subestimando essas pessoas. As pessoas já não estão mais querendo rir só de olha a faca. E por aí vai. E aí, de tanto falar com meus amigos e encontrar com eles, eu cheguei pro Ian, marquei o almoço com o Ian, falei assim, eu tenho uns roteiros, eu queria que você filmasse e botasse fizesse e a gente bota no Anões em Chamas e no Kibilouco. Vamos fazer essas coproduções? Aí o Ian falou, vamos. Ele tinha já uma experiência com filmagem ou não? Ele já fazia, ele já fazia as sketches do Anões em Chamas. Ah, então você já conhecia o trampo. Já. Ah, tá. Aí eu cheguei pro Ian e falei assim, eu quero fazer um negócio chamado CSI Nova Iguaçu. Mas... Já tinha aquele do Porchat, Não, nada disso existia ainda. Aquele do... Judite. Judite? Nada. Nem do Walking Dead lá, do zumbi? Não. Ah, tá bem no começo, então. Não tinha. O Ian fazia uns videozinhos do Anões bem pequenininhos. Ah, assim. tá. Aí eu falei, vamos fazer? Vamos fazer. Só que o Ian queria fazer uns roteiros, mas ele não queria fazer os roteiros do CSI Nova Iguaçu. Por quê? Ele não gostava. Não gostava. O Ian tem um compromisso com o fracasso. Eu sempre brinco com ele. Eu falo que o Ian gosta do fracasso. Assim, ele... Se tem a chance de escolher entre o fracasso e o sucesso, ele vai escolher eu falo pro Ian que é o seguinte, se ele tivesse numa peneira de jogadores de futebol e tivesse o Messi com 14 anos e o Márcio Araújo com 14 anos, ele ia falar assim, vamos no Márcio.
Esse cara que vai bombar, vamos nele. O Ian é um pouco assim. O Ian não queria que o vídeo de sobremesa fosse pro ar. Ele não queria que o Gurilão da Bola Azul fosse pro ar. E são sucessos estrondosos, assim. Então eu brinco com ele, falo que ele tem um compromisso com o fracasso, e o Gregório fala que eu tenho um compromisso com o sucesso. E aí eu cheguei pro Ian e falei, vamos fazer o CSI Nova Iguaçu. O Ian não queria fazer. Ele falou assim, tá bom, eu faço, mas só se você for ator. Só se você atuar. Eu tinha feito teatro, mas eu não queria atuar. Eu queria só ser roteirista. E aí, por causa do Ian, eu comecei a atuar. É por isso, então? Por isso, aí eu comecei a fazer esse policial que viria a ser o Peçanha, né? O Peçanha no CSI Nova Iguaçu, ele começa ali. E aí a gente começa o Porta. Mas hospeda no YouTube e embebeda colocava no blog? Como que era no começo? Era isso. Era eu tava no YouTube e espelhava no blog. Porque o blog trazia muito view pra caramba. Muito view. E deu certo logo no começo ou não? Demorou? Deu certo logo Sério? no começo. O CSI Nova Iguaçu estourou. O terceiro CSI a gente fez com a Cléo Pires. Porra! Era do caralho. E bombou muito. Tanto é que as pessoas até hoje, os fãs hardcore do Porta, lembram até hoje do CSI Nova Iguaçu faz 12 anos. 12, 13 anos. E o Peçanha então começa lá, com vocês dois. Começa com nós dois. E o resto do povo, como que vai entrando? Então foi entrando aos poucos, assim. Eu lembro que o Fábio era sócio do Ian na produtora do Anões, mas o Fábio não trabalhava lá. O Fábio meio que usava o CNPJ para passar as notas de comédia em pé que ele fazia e tal. O stand-up que ele fazia. O Gregório era conhecido do Ian também. E o João entra porque quando eu tava saindo do Caldeirão, o Luciano contratou duas pessoas. Ele contratou o Hugo Gloss para fazer um trabalho lá, e logo em seguida contratou o João Vicente para entrar no meu lugar. Tá. E aí eu fui a pessoa que meio que tava meio passando ali pro João as coisas que ele ia fazer. Acho que o João viu que o trabalho não era exatamente o que ele queria. E aí o João falou, você tá indo pra onde? Eu falei, tô fazendo, quero abrir uma produtora e tal, sei lá o que. Aí o João, pô, posso ver qual é? Pode. Aí ele acabou entrando nessa. Assim, cara?